Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, não importa, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor continua nos amando, e o Senhor continua querendo a nossa vida, o melhor para nós. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos filhos, ó Pai, a entendermos esse poder que o Senhor nos deu, a entendermos essa autoridade que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos como filhos do vivo Deus. Te amamos, Pai, te amamos, Filho, te amamos, Espírito do vivo Deus. Amém. Aleluia, glória ao Pai. Shalom família da internet, pode sentar. Tudo bem com vocês? Que bom, glória a Deus. E com você aí da internet, está tudo bem? Manda um oi lá, manda um oi lá pro pessoal falando que está tudo bem, que eu vou ficar sabendo. Eu relutei muito para falar o que eu vou falar hoje por 2 motivos, na realidade. A palavra de Deus é sempre boa, porque é dele, né? Mas eu sou a pessoa que menos bebe água nessa terra. Eu não bebo água. Se deixar, eu estou aprendendo e eu bebo água sem vontade, porque eu falo para Iris, água não tem gosto de nada, para que eu vou beber algo que não tem gosto? Pode me dar um chá, um café, uma Coca-Cola, qualquer coisa. Mas água não tem gosto. E algum tempo atrás Deus me disse assim, beba água. E eu vou falar um pouco sobre a água, né? Mas eu achei tão interessante porque eu sou a pessoa mais errada para falar. Por quê? Porque eu não bebo água, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. E é tão interessante que a Bíblia, ela começa e termina com Deus em água. Você sabia? Eu vou contar algumas curiosidades da água que eu fiquei impressionada. A água é a substância física mais próxima do espiritual. É a fonte física de toda vida. Pois é, viu? Não há vida, ouça isso, não há vida conhecida sem água. Não há vida que sobreviva nessa terra ou em qualquer outro lugar sem água. E é tão interessante que quando eu falei para Deus assim, mas eu vou falar da água, Ele falou assim, eu criei o mundo a partir da água. É verdade. A terra era sem forma e vazia. Tinha uma massa de água. E então Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das... E então... Oi, Gabi. E então... Ele forma. Da água. Veio... Não que Ele pegou a água e formou. Não é isso. A terra foi imersa em água antes de ganhar a vida. E é tão interessante... Vamos pensar numa mulher grávida? Conosco não é assim? A gente fica imerso na água por 9 meses. E quando a bolsa rompe, você nasce. Nós nascemos num mundo absolutamente dependente da água. Você sabia? Eu falo isso, mas Jesus me perdoa. 7/8 do nosso corpo e de toda a vida animal é composto de água. 9/10 de toda a vida vegetal é água. 75% da superfície do mundo é água. Acima de nós, nas nuvens, as nuvens são como um lago flutuante. Se é que eu posso usar essa expressão. Mas elas são gotículas tão minúsculas, tão pequenas, tão minúsculas, que 100 bilhões dessas gotículas não encheriam uma xícara de chá. Mas olha o poder da nuvem. Ela consegue trazer provisão de água e chuva para a terra, para que ela crie vida. Mas 100 bilhões dessa gotícula de água
não enche uma xícara de chá. Você consegue entender a proporção de água que cai na chuva? A água é o sangue do mundo e da vida que Deus criou. O sangue em nossas veias contém 90% de água. O abastecimento de água não é só vital para os agricultores, é vital para toda a vida, para manter a vida. Você sabia que são necessários 10 a 20 toneladas de água para um alqueire de milho? Não, pasme. São necessários de 15 a 20 toneladas para 1 quilo de carne bovina. São necessários 120 galões de 50 litros para um ovo. Aí quando você pega o ovo, você fala assim, cara, você bebe água, hein? Hoje eu fui fritar um ovo, falei assim, você bebe água, hein, cara? Não é possível. Água é o sangue da nossa nação. Aliás, de toda a terra. Água é o fator chave na indústria. Para cada... Você tem carro, você vai abastecer, certo? Aí você põe 50 litros. 50 litros. Para cada 50 litros, são necessários 10 galões de 50 litros. Para cada 50 litros que você coloca no carro. Para produzir. Água é a linha vital da natureza. Bom, isso não é surpreendente pensar que a Bíblia começa com água e termina com água. Existem N passagens na Bíblia que falam de água. E nós levaríamos horas para ler os versículos que falam da água. Mas eu separei alguns. Já disse a criação, ok? O dilúvio, interessante. A maior aliança que Deus cria com o homem depende da água. Não é? O êxodo, eles não atravessaram o Mar Vermelho. A batida na rocha, que deu água a Israel. E no Novo Testamento, claro, fala que essa água é Jesus Cristo. A travessia do Jordão para entrar na terra prometida. O Salmo 23, ele nos conduz às águas tranquilas. Isso, se a gente falar de Jesus, ele é a água da vida. Ele andou sobre as águas. Ele acalmou águas tempestuosas. Ele transformou a água em vinho. Tornou a água. Aliás, a água é a base de uma ordenança. Ele nos manda ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário a água. E claro, a ceia do Senhor é feita de 2 elementos. O pão e o suco de uva. Ambos são produzidos pela água. Portanto, eu fiquei pensando e conversando com Deus sobre a água. Eu disse assim, decididamente eu sou obrigada a beber água. Aí ele me disse, vamos lá, Isa, já que você quer beber água. Põe para mim Jeremias 2,13. As 3 pessoas da Trindade são identificadas com a água. O meu povo cometeu 2 crimes. Você pode pôr na outra versão? Você pode mudar, por favor? Mas eu vou ler aqui. Eles me abandonaram a mim, a fonte da... E cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Isso é o Pai falando. Aí depois Jesus, lá em João 4,10. Jesus lhe respondeu, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Primeiro foi o Pai, agora o Filho. Em João 7, do 37 ao 39. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Ok. Mas ele se referiu a quem? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se identificam com a água. E através de toda a eternidade, Jesus vai nos... Quando nós estivermos na eternidade, Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Obrigada! Ele os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus, ou melhor, ele nos conduzirá aonde? Ou seja, se você não bebe água, Isa, você está fora. É melhor você voltar a beber água, começar a beber água, senão a coisa vai complicar para o seu lado. Mas eu quero falar sobre o Salmo 42. E é incrível que a minha palavra tem a ver, mas não tem a ver. É porque eu quero chegar na palavra profética. Salmo 42. Você pode pôr ele e deixar aqui, por favor. Eu vou lendo devagarzinho. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Tem medicamento que você toma? Não sei se com vocês é assim. E quando você fala muito também é assim. A boca seca, seca, seca. Você fica com a boca muito seca. Eu tomei um remédio e me deixou com a boca tão seca. Eu acho que eu nunca bebi tanta água que nem eu bebi aquele dia. Me deixou com a boca tão seca que parecia que eu tinha perdido o paladar. Parecia que eu não conseguia engolir nada. É horrível aquilo. Mas e quando você está seco por dentro? O que acontece depois? Você tem consciência da sua secura, da sede que você tem? Você tem consciência? Você já fez um autoexame? Você já se avaliou? Você já olhou para o seu coração e disse: vamos ver a área que está seca, que está faltando água? Deus falando comigo acerca da igreja depois da pandemia, Ele me dizia assim: é paralelo ao povo de Israel, a igreja. Porque o povo de Israel, eles não tinham um pingo de cuidado, vamos dizer assim. Quando eles queriam água, eles começaram a gritar: ô Moisés, você trouxe a gente aqui para a gente morrer de sede? É isso? Nós e os nossos animais? Eles encheram tantas paciências do Moisés que ele vai lá e pá, bate na rocha. Até Moisés, essa hora, ficou seco. Até Moisés, essa hora, ficou seco. E a pandemia fez de nós a mesma coisa. Foi ou não foi? Não é o que está acontecendo? Frieza, mornidão, distância de Deus e distância do corpo de Cristo. Muita gente deixou de frequentar a igreja. Muita gente deixou Jesus. Muita gente. Muita gente. Esse vírus maldito. E quando ele falava comigo sobre a água, eu me lembro quando nós chegamos uma vez em Israel, lembra? Nós estávamos juntos e começou a chover, lembra? E a guia recebeu a gente, batia a palma, ela celebrava. Vocês trouxeram chuva para Israel. Vocês trouxeram chuva para Israel, porque Israel é um terreno tão árido que não chove. Chove muito pouco por ano. Eles têm uma irrigação perfeita. Eles têm... Os rios de Israel não são nada, são filetes. Mas eles têm irrigação perfeita. E o salmista, quando escreve, o terreno lá, Israel era um lugar árido. E ele sabia que para eles, naquela época, encontrar Deus, ele precisava ir no templo lá em Jerusalém. Mas o salmista estava muito longe de Jerusalém. E algo aconteceu nele, que ele percebeu que a sede que ele tinha, o anseio que ele tinha naquela hora, não era físico. Mas ele percebeu que a alma dele estava desesperada por aquela água que pudesse fornecer alimento para ele.
nos tempos antigos era assim que se fazia. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou saber que eu estou seco por dentro? Como o salmista soube. Eu imagino que alguém, quando está morrendo de sede, e eu procurei me informar sobre isso, ele perde o paladar, a língua incha, a pessoa fica desorientada, a pessoa tem uma dor de cabeça terrível, perde as forças. Certo, doutor Léo? E a sede espiritual? Às vezes parece que nós estamos num deserto, desidratados espiritualmente. Aí eu vou te fazer algumas perguntas. Deus parece distante? Não há gosto por Deus? Não há sentido na presença de Deus? A fé está fraca? Você não tem vontade de ler a Bíblia? Não há coração para orar? As coisas de Deus parecem abstratas e estranhas? Sua alma parece seca e murcha. A fé, o amor por Jesus, o desejo de cantar, eu até ri na hora que eu estava escrevendo, que eu falei assim, nossa, nós tivemos quanto tempo de adoração, né? Foi cansativo? Pois é. Mas tem gente que não consegue ficar 1 hora adorando ao Senhor. A nossa pastora colocou um bilhete. Cumpra o dízimo, não é? Ela mandou a gente fazer o dízimo. Aleluia, quem fez o dízimo? Às 10 horas. Deus foi muito bom. E quem fez às 10 horas? Cadê a Arlete? A Arlete estava. A Cris e o Valmir também estavam. O nosso turno foi manto, não foi? Ah, foi muito gostoso. Quem mais estava? Vocês estavam conosco também. Não foi delicioso o nosso turno? Gente, foi muito bom. Foi muito bom. E não é só o meu turno, mas o turno de todo mundo. Mas quando você está seco, você não adora ao Senhor. Você não consegue levantar nenhuma canção na tua casa. E o interessante é que a sede espiritual, a secura espiritual, ela começa devagarzinho, sutilmente. E de repente você vai ficando frio, vai afastando. Aí o pastor já não é tão interessante, a palavra da pastora já não te agrada mais. A comunhão com os irmãos, bom, já é desnecessário, né? A igreja se tornou, aquilo que era tão fervoroso se tornou distante. É longe demais para ir na igreja. A sede espiritual, ela veio nas nações da terra por causa da pandemia. A secura espiritual, ela veio, ela infiltrou suavemente por causa da pandemia. A gente habituou a ficar em casa. Apesar de que nós fazíamos, era a lista, né, Débora? Meu Deus, era uma guerra por causa da lista. Tinha gente que brigava com a Débora, brigava comigo, queria vir na igreja. Quantas vezes a gente não trocava de lugar, pedia pelo amor de Deus para alguém não ir. Gente, tem alguém que não quer ir, por favor? Quantas vezes nós não fizemos isso? Mas muita gente foi tomado pela secura espiritual. E a secura da alma, ela invade lenta e imperceptível. E de repente, você está com tanta sede por dentro, que você está no deserto e está acostumado com ela. Parte do problema é seu também. A vida corrida, agenda lotada, trabalho, o marido está num lugar, o filho está no outro, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, somos bombardeados por internet e tantas coisas que muita gente deixa de vir à igreja por causa de um futebol. Muita gente deixa de vir à igreja por causa de uma série. Muita gente deixa de vir à igreja por causa de um dorama. Dorama, é isso mesmo? É. Muita gente. Agora você está se perguntando aí, né? Será que o meu coração está sedento? Qual foi a última vez que você fez um balanço do seu coração? Qual foi a última vez que você ouviu o seu coração dizendo, estou seco, preciso de água? Seu gosto por Deus diminuiu? Você está cansado da adoração? Como é que está a sua vida espiritual? Está monótona? Está cinzenta?
Às vezes você vem para a igreja por obrigação. Vou cumprir tabela, porque se eu não for, né, intercessão, se eu não for, a Isa me mata. Ai, ai, ai. Intercessão é pesado, né? Os pastores também têm que vir. E assim a gente vem. Mas não é por obrigação. Você vem por amor. Mas, como anda a sua... Você está vindo para cumprir tabela só? No versículo 2, ele fala assim, ó, o salmista fala assim. Pode para mim, por favor? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? No 3. Onde está o teu Deus? Continuamente me dizem. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? E no 4, recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a minha alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto com a multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Isso é lindo, mas ouça, Deus me disse que muita gente conta esse versículo como se já tivesse vivido no passado. O salmista, ele está lembrando de coisas as quais ele passava. Mas o Senhor, quando falava comigo sobre isso, ele dizia assim, Isa, muita gente está preso nas experiências boas do passado. Como diz a Iris, não é ruim, não são experiências ruins, mas é passado. É passado. Você tem que deixar e você tem que buscar experiências novas. Às vezes, você está seco por desobediência a Deus. O que foi que Deus mandou você fazer que você não está fazendo? E aí eu ficava pensando, né? O que é a sede? Talvez você esteja um pouco esgotado das coisas. Sabe, quando alguém fala para você assim, vamos na igreja? Não, hoje estou cansado. Aí eu vou te perguntar sobre o versículo. Alegrei-me quando me disseram. Se você está cansado, significa que você está desidratado espiritualmente. E é tão interessante que, eu não sei vocês, mas eu amo olhar na Kadosh e ver que a Kadosh tem um monte de gente nova. Gente, isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Você abraça um, aí você conhece a vida de um. Ai, que delícia que é isso. E você conversa com um e você conversa com o outro. Mas quem está desidratado espiritualmente é aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, a pastora nem me dá atenção mais. A pastora, agora ela para conversar com fulano, com Beltrano, que eu nem sei o nome. E ela não me dá atenção. Nossa, o pastor nem conversa comigo. Se você está nessa pegada. Aí você olha, né? A igreja mudou. A Kadosh mudou. Gente, a Kadosh mudou. Glória a Deus por isso. A Kadosh está avançando. Algumas pessoas estão indo para frente. Você está vendo. Mas você está parado. Você vê que as pessoas caminham, mas você não está indo. Alguns grupinhos mudaram. Ah, a pastora Isa conversa. Vou falar com os japoneses agora. A pastora Isa fica conversando com os japoneses e nem me dá atenção. Nem dá atenção. Ou senão a pastora Isa só fica com a melhor idade agora. Ô, gente, desculpa, tem que caminhar com a melhor idade. Eu estou nela. Já faz 3 anos. Os grupos mudaram. O culto mudou. A igreja mudou. E você se sente desanimado por isso? Você está desidratado espiritualmente. Eu achei tão interessante. Eu estava lendo um negócio sobre... Quando eu estava procurando sobre água, eu li algo do João Calvino, que ele fala assim, ele usa a expressão deserção espiritual. E eu fiquei pensando nisso, foi misericórdia. É claro que a primeira coisa que você fala
que você pensa é deserção espiritual. Cara, Deus está desertando. É claro que Deus nunca vai desertar, porque Ele não nos deixa nem nunca nos abandona. Mas nós desertamos Ele. João Calvino fala isso. Ele fala que a igreja está desertando Cristo, o próprio Deus. E outras vezes, isso eu achei lindo dele falar. Sabia que muitas vezes Deus permite que você sinta seco, que você não sinta a presença dele, porque Ele quer te trazer para mais perto. Então Ele precisa permitir que você passe pela sequidão, porque aí você começa assim, igual o salmista: minha alma anseia desesperadamente. Às vezes Deus permite que você fique com sede. E é tão interessante que quando eu estava falando com Deus e Ele falando, Ele falava assim para mim: é ou não é que tem hora que você fica, onde é que o Senhor está? Isso é muito comum, meu. Deus, onde é que o Senhor está? Eu falo. Aí eu paro para o Senhor falar: o Senhor não fala nada? Tem alguma coisa errada? Eu já pedi perdão dos meus pecados. Essa sou eu brigando com Deus. Mas eu tenho certeza que não é só eu. Muitas vezes você pergunta: onde o Senhor está? Isso é Deus que te deixa para que Ele possa te atrair para Ele. Isso é parte da sede que Ele quer que você sinta. Sabe por quê? Na hora do vamos ver, você tem que depender dEle. Não dependa de homens, não dependa de coisas, não dependa de salários, mas dependa dEle. A ideia de Deus te deixar seco é para que Ele te atraia para Ele. Porque Ele é o único que pode te sustentar. Ele é o único que pode te manter. Ele é o único. E aliás, vamos combinar? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são água viva. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente faz? Como salmista, né? O salmista sabia. Põe o 5 para mim, por favor. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que você angustia dentro em mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, pois por seu livramento, Ele é o meu Salvador. Eu acho tão interessante que o salmista, apesar das circunstâncias, apesar do problema, apesar da indiferença, porque lá em cima ele fala: todo mundo me pergunta, cadê o meu Deus? Apesar da indiferença do povo, o salmista volta a confiança dele inteirinha. Ele sabia que se ele continuasse, como a gente nem faz isso, né, gente? É só surgir um problema que a gente fala assim: Deus não me escuta, Deus não me ouve. Eu fico falando, eu fico pedindo, eu fico implorando, Deus não responde, Deus não resolve. O salmista sabia que se ele continuasse falando: o que eu vou fazer? Deus, olha o povo perguntando, onde está o meu Deus nessa hora de problema? Ele sabia que ele ia ficar mais seco, mais distante de Deus, e mais doente ele ficaria. Por isso que ele faz: eu escolho louvar o Senhor, eu escolho depositar a minha confiança em Deus. E é tão interessante que a Bíblia fala de poços, né? Eu amo quando você para pensar, ler a Bíblia nesse sentido. E eu gosto muito quando ele fala, quando Jesus vai ao poço, e a mulher de Samaria, né? Ela vai lá. E isso para mim foi uma das coisas que eu achei mais bonitas. Ele fala para ela assim: eu sei que você está com sede de água. Eu sei que você quer água. Por sinal, nosso apóstolo está bebendo água. Eu sei que você está com sede de água. Mas a água que você precisa agora sou eu. E a única coisa que Deus me disse que me chamou muita atenção, Ele disse assim: a mulher bebeu a água exatamente como a igreja vai entrar a partir de agora. Aí eu disse: Pai, olha o que o Senhor está me falando. E Ele me disse assim, deixa eu voltar aqui na mulher de Samaria. E Ele me disse assim, daqui a pouco começa a minha palavra profética, mas essa é só um pedaço das coisas que Ele me disse. Ele disse assim: Isa, aquela mulher
bebeu a água que transformou a vida dela. E não é só isso. Ela bebeu a revelação tão abundantemente que não apenas a sua sede interior foi saciada, mas ela se encheu da graça, da vida, do amor e do poder de Deus, a ponto de ela sair e oferecer aquilo que ela tinha recebido, e todo mundo veio. Ele me disse, a igreja entra numa temporada de beber da mesma forma que ela bebeu. Vai ser saciado e ainda vai sair lá fora e saciar a sede dos outros. Ela trouxe uma cidade para Jesus. Glória ao Pai. Ela trouxe uma cidade para Jesus. A igreja vai trazer uma multidão de despreparados para Jesus. E às vezes a gente fica perguntando, mas então agora eu tenho que ir no poço de Jacó, né? Não tinha o poço de Jacó? Eu preciso ir no poço da mulher, lá de Samaria. Porque Jacó, a Bíblia fala que séculos antes, né, de Jesus, aliás, Jesus vai ao poço de Jacó. E uma das coisas que eu amei quando Deus me disse foi, ouça, eu não vou falar a vida de Jesus, que é desnecessário, mas eu quero te dizer, a morte e a ressurreição de Jesus conquistaram essa escuridão interior que está dentro de você, de forma tão abrangente e tão poderosa, que só pode fluir de você rios de água viva. E aí, é claro, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Eu amo quando João 7,37, tem como pôr para mim, por favor? Nós vamos voltar no versículo na realidade. 37 e 38. No último dia, o dia mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus disse sobre a igreja nesse tempo é, ele vai derramar, o rio dele vai passar aqui. E ele diz, não recue, não vá embora, você tem que beber, você precisa aproximar-se e beber abundantemente, porque aquilo que você beber, eu achei muito lindo, ele disse, não beba só um copo, Isa, eu sei que você não gosta de água, mas não beba só um copo, porque aquilo que você beber, é o que vai transbordar na tua casa, na tua família, é o que vai transbordar por onde você passar. E existem alguns pontos que eu achei bem interessante, que ele me disse assim, reconheça que você tem sede. Alguns pontos, algumas coisas que a gente pode fazer para beber a água da vida, eu diria assim, beber profundamente. Reconheça que você tem sede. O salmista, ele fala, como a corça anseia, a minha alma tem sede, Senhor. Diz comigo, eu estou com tanta sede. Eu estou tão seco, que eu só posso te pedir. Derrame em mim a sua água viva. Eu sei, Jesus, que só o Senhor pode saciar a minha sede. Só o Senhor pode saciar a sede da minha alma. Primeira coisa, a gente reconhece que tem sede. Segunda coisa, beba. Beba. Ele me disse muitas vezes, nós pegamos a palavra aqui e matamos ela aqui mesmo. Mas hoje não, hoje você vai beber essa água. Hoje você vai beber essa água. E ele disse assim, sabe? Ele falou assim para mim, olha, a minha água, Isa, e a minha vida, eu vou despejar na vida de vocês. E vou quebrar a seca espiritual. E eu achei lindo a forma como ele disse. Talvez você tenha medo da inundação e da enxurrada. E para alguns eu sou obrigado a tocar o coração e umedecer com o orvalho permanente do Espírito. A outra coisa, confie.
Siga o exemplo do salmista. O salmista, no Salmo 42, 10. Pode colocar para mim? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Vai, mas... Por que está assim, ó, triste, minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em... O salmista confiou no Senhor. A mesma coisa você vai dizer: Senhor, diz comigo, Senhor, não me deixe confiar nas coisas. Ou nas pessoas. Não importa quão boas sejam. Eu confio na sua graça. No seu perdão. Na sua fidelidade. E na sua vida. A minha alma espera em ti. E a outra coisa é: reconecte-se. É hora de você se reconectar com Deus. Não espera sentir sede para... Nem sede eu tenho. Não espere sentir sede para adorar ao Senhor. Não espere você se sentir melhor para ler a Bíblia. Não espera você se sentir bem para começar a orar. Vou dizer algo a você de quem ora. Orar não é fácil. Se alguém disser orar é fácil, eu vou dizer para você: então não está orando. Orar não é fácil. Não é fácil. Você começa, os pensamentos vêm, você viaja, você vai para um lado e fala: Deus, não é possível. Quantas vezes eu não pus a mão na minha cabeça e disse: Pai, leva meus pensamentos cativos ao senhorio de Cristo, deixa eu orar. Quantas vezes eu não levantei batendo o pé, repreendendo o diabo? Orar não é fácil. Mas você pode começar orando 1 minuto. Começa orando 1 minuto, que logo você está pior que o nosso pastor orando 1 hora aqui para lá e para cá. Mas começa orando. Outra coisa. Eu não gosto de tal música. Esquece a música, canta outra. Acha uma que você gosta. Tem dia que eu venho para a igreja só com um pedacinho da música. Meu Deus, aquilo fica desesperado na minha cabeça. É verdade, Maria sabe disso. Eu venho com um pedacinho. Gente, eu estou só com esse pedacinho da música. Eu não sei porque Deus quer falar com você naquele pedacinho da música. Canta só aquele pedacinho que a tua história vai mudar. Canta aquele pedacinho. Fica naquele pedacinho. Eu quero te perguntar: quantas vezes você cantou em línguas na sua casa? Eu me lembro muito de uma menina que uma vez eu liguei, eles moravam na África, e ela era pequenininha. E ela me disse assim: sabe aquele dia que você veio aqui na minha casa? Eu falei: sei. Ela falou: sabe que você cantou em línguas? Eu disse: sei. Ela disse para mim assim: naquele dia, você não estava sabendo o que você estava falando. Mas Deus estava curando, depois de madura ela foi falar isso. Deus estava curando o meu coração. Porque eu tinha medo de que um dia meu pai e a minha mãe iam sair de lá. E eles iam morrer e eu ia ficar sozinha com a minha irmã. Mas Deus me disse que mesmo que o meu pai morresse e a minha mãe, Ele estaria comigo naquele dia. Eu não entendi nada, eu não sabia de nada, mas Deus curou o coração daquela menina. Você edifica a si mesmo, mas muitas vezes você cura uma pessoa. Diz comigo: Senhor, eu quero dar meia volta. E na parte seca, eu me arrependo. Limpa o meu ser. Reconecta-me com Deus. Porque eu quero estar completamente saciado pela água da vida. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus. Minha palavra profética começa aqui.
Deus falou comigo e Ele me deu 27 tópicos. Eu falei 10, hoje eu vou falar 7 e tem mais 10. E eu achei tão interessante que os 2 primeiros tópicos, Ele fala sobre a igreja. Eu já disse a vocês que o ano de 2025 vai ser um ano apertado. Vai ser um ano de perseguição, vai ser um ano difícil. Mas eu quero deixar bem claro para quem é do mundo. Entende isso? Vai ser um ano difícil para quem não está conectado com o Senhor. Deus me disse que Ele passa na igreja esse ano um rio de águas transparentes, de águas cristalinas, que limpam, que trazem paz, que trazem cura. Um rio de muitas águas. Um rio que fará uma reviravolta no poder da igreja. Ouça, Ele me disse, a igreja foi desacreditada até hoje. Mas as coisas virão de tal forma que a igreja vai se tornar o refúgio de muita gente. Primeiro, esse ano haverá um derramamento destas águas. E uma das coisas que eu achei muito bonita, ele disse, sabe, Isa, você é uma pessoa que anseia por mais de Deus, você quer a presença de Deus, você quer ouvir, quer falar, quer ver. Isso é para você que é cristão, é para a igreja de Jesus Cristo. Se você é esse cristão que quer estar mais cheio de Deus, mais ousado, ele me disse assim, esse rio vai te pegar. E quando você estender a mão para abençoar, o milagre vai acontecer. Porque esse rio vai te encher de tal forma que fará mudar a paisagem de onde você passar. E o que você falar, coisas acontecerão. Ele disse, a igreja, esse rio está fazendo crescer árvores frutíferas, trazendo abundância e enchendo o povo de Deus com poder e prosperidade, mudando a visão de cada cristão. Há uma ampliação muito larga da visão e do conhecimento de Deus. 2. Nos últimos anos, veio um vírus desenvolvido em laboratório que humilhou todas as nações do mundo. É ou não é? Criou desesperança, criou dor, angústia, morte, destruiu família, faliu empresa, destruiu ministério, acabou com a vida de pastores. Achavam que haviam destruído as fontes dos crentes. Mas todas as nossas fontes estão em Jesus, amém? E ele me disse, existe um rio, escute, que está vindo sobre a igreja, com águas que alteram a composição do DNA do cristão e leva da morte para a vida. Vem vindo um rio de restauração nesse ano. Aliás, você vai entender depois que eu vou falar que esse rio já está aí. Entenda o que eu vou te dizer e guarda isso no teu coração. Deus disse que no dia a dia a vida estará em risco. Há um cheiro de morte sobre as nações. Mas as águas deste rio encherão a igreja de Cristo do cheiro da vida de Deus. E a igreja plantará a vida ao redor dela. A zoe de Deus será derramada sobre a igreja de forma abundante. Agora, tanto a gente ouve a pastora falar. Nós estamos nos últimos 500 metros da visão de Ezequiel. A igreja esse rio faz com que a igreja suba um nível. E ouça o que eu vou falar. À medida que os anos vão passando, a igreja vai subindo o nível, até nós alcançarmos o patamar ideal para nos encontrarmos com o Senhor. Deus me mostrou, segura aqui, Cris. Eu preciso das 2 mãos. Fica em pé aí, bonitão. Eu sou muito alta. Deus me mostrou quando Jesus vem nos buscar e o quanto a igreja vai subir a ponto de ele fazer assim e emendar. E esse rio, obrigada, Cris. Esse rio está fazendo isso conosco. Está fazendo a igreja subir o nível.
Eu disse, meu Deus, nós ouvimos isso tantas vezes. Sobe o nível. Mas eu vou te dizer, o rio que está na igreja, já está fazendo a igreja subir. Deus me disse, glória a Deus. Deus me disse que muitas vezes os nossos cultos serão de formas abundantes. E há uma expressão que o nosso apóstolo fala, que ele fala assim, como é mesmo quem vai na frente? Não, coordena. Quem se antecipa, governa. Isso, quem se antecipa, governa. Ele veio falar comigo sobre a sala profética. Não foi isso? Você não veio falar comigo sobre isso? Ele quer uma sala profética. E eu já falei com os profetas da casa. Amém, gente? A gente já está começando a trabalhar nisso. E aí o que acontece? Deus me disse assim, você está vendo? Vai chegar um dia que a igreja vai ser altamente profética. A ponto de o nível do céu estar visível na emenda com a terra. Vocês não terão palavras, porque as palavras sairão, fluirão naturalmente. E a propósito, Íris e Devanir, Deus me disse que, por causa do rio, Ele muda o nível de palavra de vocês. E também Ele me disse que vocês receberão muitos filhos espirituais, muitos mesmos. E eles serão, e esses filhos honrarão vocês. Como vocês honraram a apóstola, esses filhos honrarão vocês. E há uma mudança no nível da palavra de vocês. Vocês já crescem um nível maior. Outro 4. Deus está enchendo a igreja dessas águas que correm. Porque está chegando o tempo. Eu amei isso. Que multidões entrarão por essas portas para a restauração da morte espiritual. E ele me disse assim, muitos dos desviados dessa casa voltarão. E muitos dos perdidos entrarão pela porta, chorando. Escute bem o que eu vou dizer agora. Número 5. Haverá uma linha de separação? Não se engane, por favor. Os que não obedecem a Deus. É muito sério. Os que não obedecem a Deus serão deixados de fora. Por isso, antes que isso aconteça, hoje você vai mergulhar nas águas desse rio que ele está passando sobre a igreja. Você vai mergulhar na presença de Deus, você vai mergulhar de cabeça. Você decide, diz comigo, eu decido. Obedecer a Deus. Amém? Porque isso vai ficar visível. Aqueles que servem, daqueles que não servem. Isso vai ficar visível. Número 6. Deus derrama das águas desse rio sobre a igreja. E a igreja estará totalmente viva para lidar com poderes públicos, com a política, com a economia, com a educação. Escute o que eu vou falar. Deus me disse assim, o mundo vai assustar com o que está vindo sobre a igreja. Haverá vida no olhar do cristão, no falar, no abraço, no aperto de mão, porque haverá um rio que fluirá do altar e não sairá das igrejas. 7. Pode subir, gente, do louvor. O rio está passando e as águas estão se movendo. As águas estão subindo. Agora escute, eu amei quando Deus me disse isso. Nós vamos ver crianças de colo profetizando. Ele me disse, não se assuste se um dia você tiver com um bebê no colo e ele começar a falar. Eu disse, é capaz de eu jogar ele no chão. O Senhor me segura, porque é capaz, eu vou assustar, é capaz de eu jogar o bebê no chão. Então, não se assuste. Sabe por quê? Porque vem vindo uma inundação do Espírito Santo de tal forma
que a igreja vai ficar mergulhada em aguaceiro. Aguaceiro. E ele disse assim: ouça as águas, ouça o som das águas desse rio. E a única coisa que você precisa fazer é entrar no rio. Nós vamos cantar